Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar de um fator muito importante que pode definir o ano de 2023 para os fundos imobiliários. Mas antes de tudo, eu já vou perguntar para você, na sua opinião, você acha que a cotação dos fundos imobiliários aqui nesse ano de 2023 vai subir ou cair? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mas na verdade o que a gente vai falar nesse vídeo é um fator determinante para a gente tentar descobrir se as cotas vão subir ou cair no ano de 2023. Então tá bom, vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que você pode investir em um fundo imobiliário que ele vai te pagar um rendimento de 6% ao ano. Você investiria nesse fundo imobiliário? Então, a resposta certa seria depende de muitos fatores. Mas a grande questão é que os fundos imobiliários, apesar de terem um baixo risco, poxa, esse risco ainda é existente. Você tem risco do imóvel ficar vago, você tem risco de ter problemas com o inquilino e por aí vai. Não é um investimento sem risco. Mas imagina só, se você tivesse um investimento de renda fixa, e só aqui lembrando que esse RF é a abreviação de renda fixa, então imagina que você tem um investimento de renda fixa que ele garante para você que ele vai pagar 6% ao ano. E ele também tem a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, esse título de renda fixa que paga 6% ao ano. Pode ter o problema que for que você está garantido que você vai receber esse valor. E aí, você investiria agora nesse fundo imobiliário? Então, bem, nesse cenário do fundo imobiliário pagando 6% ao ano e esse título de renda fixa também pagando 6% ao ano, fica muito nítido que não compensa investir no fundo imobiliário. Não compensa você correr esse risco que os FIIs trazem para você ter o mesmo rendimento. Mas aqui tem um ponto muito importante que você precisa saber, que o dividend yield ele é igual ao rendimento dividido pelo preço. E o rendimento dos fundos imobiliários, o valor que você recebe dos aluguéis, dos CRIs, ele é mais ou menos estático, ele não costuma se mover muito. Então o que acontece? Para o dividend yield subir, geralmente é o preço que tem que cair. Então, qual que é a conclusão que a gente chega aqui? Que com o aumento das taxas da renda fixa, que começou lá na metade de 2021, desde esse período as cotas de fundos imobiliários vêm caindo ou não subindo como deveriam. Por quê? Porque elas caíram muito e estão pressionadas devido às altas taxas da renda fixa. E a partir de toda essa lógica, agora eu te pergunto, em 2023, na sua opinião, você acha que as cotas dos fundos imobiliários vão subir ou cair? Bem, é exatamente o que a gente vai falar agora. Mas antes de tudo, se você estiver gostando do vídeo e for novo aqui no canal, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like nesse vídeo daqui para ajudar na divulgação, tá bom? Mas o que acontece? É muito importante a gente olhar a taxa de juros Selic real. E qual que é a diferença da taxa de Selic real para a taxa Selic normal que a gente vê hoje em dia? Bem, na verdade, a taxa Selic normal, ela está em 13,75%, mas a real, ela está em 7,8%. Essa imagem aqui ficou meio ruim, eu tirei lá da carta aberta que o Banco Central divulgou recentemente, e infelizmente a única imagem que eu tenho não tem uma resolução melhor do que essa daqui. Mas enfim, a taxa Selic real é a taxa Selic nominal, que a gente tem de 13,75%, menos a inflação. Então, na verdade, esse valor aqui é quanto você realmente ganharia investindo na taxa Selic. Porque vale só lembrar que o quanto você ganha de repasse da inflação não é um ganho real, não é uma coisa que realmente vale a pena. E na verdade, o que acontece? Que a gente consegue ver que o valor de taxa Selic real vem caindo ao longo dos anos, isso desde 2002. E essa queda aqui tão grande é por conta da queda do risco Brasil. Aqui, nessa época, o Brasil era um país super arriscado para se investir e hoje é um país muito menos arriscado. Aqui, nessa época, o Brasil era uma bagunça completa, principalmente a economia, principalmente antes do Plano Real, e veio melhorando muito nas últimas 2 décadas, e aqui a gente chega nesse ponto de 2022 com uma taxa Selic real de 7,8, uma taxa extremamente alta. E só esteve tão alta assim lá em períodos antes de 2010, quando a economia era uma bagunça, então a gente meio que desconsidera, e mais recentemente ela teve nesse mesmo valor lá em 2015. E se a gente comparar a situação econômica do Brasil em 2015 e em 2022, a gente vê que a situação econômica em 2022 é muito melhor do que era em 2015. E vale só lembrar que a taxa Selic está tão alta assim devido à inflação. O principal objetivo da taxa Selic é segurar a inflação. Então, devido à alta inflação que a gente enfrentou nos últimos 2 anos, a taxa Selic teve que subir muito para segurar essa inflação, porque na verdade com uma taxa Selic mais alta, ela restringe o consumo, ela cria como uma mini crise na economia e com isso ela consegue frear a inflação. Mas isso, como a gente já pode ver nos últimos 2, 3 meses, a inflação que vinha subindo a um nível gigantesco, a partir de agora está tendo até patamares negativos, patamares de deflação, e agora mais recentemente, no último mês, voltou aí um patamar normal, um patamar aí relativamente ok de inflação. Então o que deve acontecer com a taxa Selic nos próximos anos, até o ano de 2025? Ela deve cair. Então, muito provavelmente, nos próximos anos, a taxa Selic real vai caindo. E isso vai facilitar uma coisa muito impressionante para os fundos imobiliários que eu vou mostrar agora.
Então, na verdade, essa queda que estão esperando do momento atual até lá meados de 2025 vai ser uma queda de 7,8 para 4,7. E olhando assim até que parece meio pequena, né? Mas se você fizer a conta, você vai ver que é uma queda muito grande. É uma queda de 40%. Isso vai possibilitar um gigantesco aumento no valor das cotas de fundos imobiliários e também de ações durante esse período. Isso, obviamente, se essa queda acontecer. Então, se realmente o Banco Central conseguir segurar a inflação e baixar a taxa de juros do Brasil, aí muito provavelmente isso vai representar uma alta gigantesca para fundos imobiliários e também para a Bolsa de Valores, e a gente vai calcular essa alta nesse vídeo daqui. Então, atualmente, a gente tem uma Selic real de 7,8 e um rendimento real dos fundos imobiliários por volta de 9%. Aqui eu só peguei o 9%, mas se você fizer uma conta bem detalhada, você vai ver que é até um pouquinho maior do que isso. Fica entre 9 e 9,5%. Eu peguei aqui só 9% para ser um pouco mais conservador. E a gente repara que tem uma diferença da Selic para o rendimento dos FIIs de 1,2%, ok? Mas o que vai acontecer até 2025 se o Banco Central realmente conseguir baixar as taxas de juros? Bem, se isso realmente acontecer, a taxa Selic real vai para 4,7. Eu não sei porque que esse hoje tá aqui, ele entrou sem querer, tanto esse quanto esse aqui já seria em 2025, mas enfim. E o rendimento dos fundos imobiliários, ele cairia muito próximo para 6% para manter a mesma diferença de 1,2% entre um e outro. E qual que seria o resultado disso na prática? Bem, porque na verdade o dividend yield, ele é o rendimento dividido pelo preço. Para o rendimento atualmente, por volta de 9, cair para quase 6, o preço também tem que aumentar bastante, você não acha? Então, para uma queda do dividend yield na ordem de 33%, seja um terço, o preço das cotas do fundo imobiliário também tem que subir por volta de um terço. Isso, obviamente, se realmente tiver essa queda. Então, o que a gente pode esperar para o ano de 2023? Se realmente a inflação for controlada e a taxa de juros real da Selic começar a cair junto com todas as outras taxas da renda fixa, é muito provável uma alta muito grande das cotas de fundos imobiliários e também de ações. Então, por isso que, na minha opinião, o ano de 2023 é muito interessante para o investidor que quer acumular cotas para quando essa alta realmente acontecer, ele for muito bem beneficiado. E essa é a minha opinião. Mas, obviamente, não é uma verdade absoluta, e se você discordar de alguma coisa que eu falei nesse vídeo, a gente tem aqui a aba de comentários aqui embaixo. E, gente, esse vídeo vai chegando ao fim e eu vou estar recomendando outros dois vídeos muito interessantes. Um sobre uma movimentação do TRXF e um outro vídeo super interessante sobre um outro fundo imobiliário. Gente, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.